a conversa sem recalque de hoje é com 4 mulheres incríveis: Mitzi Mesca, Patrícia Raffo, Patrícia Salles e Juliana Dutra. 4 psicanalistas incríveis, pensadoras, dinâmicas, mulheres que vieram falar aqui sobre mulheres com falo. Boa tarde, amigas. Boa tarde. Vamos começar essa conversa de hoje com o seguinte texto, que foi sugestão, inclusive, de Patrícia Raffo, eu achei incrível, de Vanessa da Mata, que fala assim: não solte sua risada, segure seus palavrões, mantenha as pernas cruzadas, abotoe seus botões. Ficar no primeiro encontro não causa boa impressão. Mulher que não sente frio, ninguém vai assumir, não. Não se assanhe. Batom vermelho é proibido. Não se arreganhe, não seja fácil. Mate a libido, não faça nada. Deixa ele te conquistar, a sua independência vai te isolar. Mas e aí? Maria sem vergonha se espalha no chão. Eu vou ali, não volto não, vou ser feliz. Dançar com minhas ancestrais, não perco tempo. Se o tempo não volta mais, por todos os lados que olho, receitas de bem servir nas redes, nas ruas, nas igrejas, como se elas precisassem. Mulher tem que perdoar. Seja aquela que dá paz, se tiver personalidade, afugenta o pobre rapaz, mas no novo século e na nova desorientação, novos projetos de ladra objetificação, a sua avó não era chata, era infeliz. O perverso do falo doente, mas o principal é que nem toda feiticeira é corcunda e nem toda brasileira é bunda, como diria a nossa saudosa Rita Lee. Amigas, e essa história de mulheres com falo? E aí, como é que esse tema chegou em vocês aí? Meu Deus, uma mulher com falo é uma presença intimista de um mundo social que a gente vive hoje, né? A ideia da mulher com poder gera uma desconstrução daquela mulher, não antiquada, na minha opinião, mas uma mulher onde ela consegue se posicionar sem sair da sua feminilidade, do seu encanto, né? Tentar atribuir a ideia do poder daquilo que é representativo do falo e entender o nosso lugar hoje no mundo social é algo que, para mim, está sendo construído. Está sendo ainda uma coisa que eu, particularmente, dentro do meu trabalho, dentro de mim mesma, venho descobrindo sempre um novo lugar desse poder fálico, né? Que a gente está tendo aí ao longo desse tempo. Boa. Não sei as meninas. E aí, turma? Cara, poder e mulher, e misturar isso com falo. Aí eu pergunto, por que eu falo? Por quê? Por que o significante falo? Por que tem que ser? Né? E tem toda aquela discussão, mas pênis não é falo, falo não é pênis. Mas não é bem assim. Falo vem do latim pênis. Então, por que ainda hoje é centrado a figura, o simbólico do poder num órgão genital masculino? Por que isso? E se a gente pensar, é o patriarcado, né? É por isso. Porque quem detinha o poder, quem detinha o simbólico todo, era o patriarcado, né? Mas se a mulher não tem, né? Mas a mulher não tem pênis, o que é o nosso falo? O que é o nosso falo? Mas nós precisamos ter falo, Mitzi? Eu posso responder. Opa, vamos lá, Salles. Espera aí que a Mitzi fez ali, mostrou o falo da atualidade, eu não aguentei não, eu ri alto do lado de cá. O nosso falo é isso aqui, ó. É porque, Mitzi, na gravação, só aparece a gente mostrando algo se a gente falar, por isso que eu abri a câmera, porque senão o povo não ia ver essa cena. Tem coisa que prefere não ver. Mas o falo da mulher não é exatamente isso? Não é a nossa boca, a nossa palavra? Porque, não cortando a Salles, que me lembrou um paradoxo da relação de Lacan, que Lacan veio em sua presença, que a mulher ela é o próprio falo, é a sexuação feminina, é o próprio falo de que não somos. A mulher ela não precisa ter um pênis, ela é o poder, ela é o próprio ser. Nós somos o próprio falo. E aí, Salles? Bom, eu ia enveredar, assim, eu entendo o que as colegas estão querendo dizer, eu entendo que o falo
simbolicamente representa o poder, e concordo muito com essa visão que vocês trouxeram, que a mulher é o próprio falo, mas eu vou me agarrar com as mãos aqui com a Paty Rafa, né? Porque eu acho que a gente não precisa do falo. O falo, eu também entendo ele como essa representação simbólica do patriarcal. E eu acho que a mulher não precisa do falo. A mulher é o útero. A mulher é a procriação. E eu não estou reduzindo, falando assim, pode até parecer que eu estou reduzindo o feminino à biologia. Não é isso, né? Eu acho que essa é uma perspectiva que vem questionar, principalmente na psicanálise contemporânea e com essas correntes feministas, né, que possa propor realmente uma compreensão do feminino para além da anatomia, para além da função biológica, mas eu diria que nós somos deusas. Sim. Eu não preciso do falo, eu não preciso dessa noção de que a mulher tem, ou de que a mulher moderna, contemporânea, é o falo, né? Mas eu faço uma crítica que questiona esse falo, né? Porque eu não preciso desse falo simbólico para me representar. Eu preciso do meu poder enquanto mulher. E qual é o meu poder enquanto mulher? É o da procriação. Tem uma frase que eu peguei aqui, eu peguei uma colinha hoje para trazer bem em relação a esse tema, que fala assim, ó: para a mulher a questão é complexa. O feminino se constrói num espaço onde o falo, como significante de falta, é a potência. Sempre esteve atrelado à cultura patriarcal. Mas, como ponta Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. O feminino é uma construção simbólica e, portanto, também é um espaço de subversão. Ser mulher, como falo, então, é assumir a palavra, o desejo do poder simbólico, sem renunciar à sensibilidade, à alteridade e ao seu corpo. É falar sem pedir permissão, é existir para além do olhar que define, é gozar de forma singular, não como reflexo do masculino, mas como a presença própria do campo do desejo. E aí, Juliana Dutra? O que é que traz com essa aí? Olha, eu sou dividida. Eu sou dividida. Não dividida das ideias das meninas, mas um pouquinho para cada. E aí, durante muito tempo, Ricardo usou uma frase comigo assim, que ele ainda não sabe, vai descobrir agora, e eu estou aqui face to face só para ver a cara dele. Ele usou uma frase comigo assim: senta no trono. Senta no trono. Por meses isso ficou assim, flutuando nas nossas conversas. E aí uma das coisas que eu fiz foi um poema. E eu consegui alcançar em mim, olhando para dentro de mim, entendendo isso que a Mitzi falou sobre o falo, está na nossa verbalidade, na nossa voz, que o poder que nós temos está nisso, né? A influência que nós exercemos no nosso meio, com os nossos filhos, né? O poder que a fala bem colocada de uma mulher dentro de um relacionamento pode também transmutar as coisas, como a Patrícia Salles falou. Nós somos úteros que transmuta. A gente pega algo e devolve esse algo para o mundo completamente diferente. E muitas vezes nós fazemos isso sim com a nossa voz, com a nossa língua. E aí, durante meses, pensando nisso que o Ricardo me disse, eu nunca respondi isso para ele. Boa. Você está utilizando aqui para guardar, né? Entendi. Com essa carta na manga. Eu preciso ler aqui. Vou tomar uma água, o suco Fica mágico. aí que lá vem. Eu vou trazer aqui Jaqueline Lambert, é uma psicanalista mais contemporânea, mais da época da gente, que ela fala assim: é preciso lembrar de Lacan, que nos fala que a fala é atravessada pela falta.
Só se fala a partir de uma incompletude, e assim a mulher não precisa ter o falo para ocupar o discurso, basta reconhecer o lugar de onde fala, o de sujeito desejante, não de objeto do desejo do outro. O discurso feminino se funda quando a mulher fala como sujeito, e não como reflexo da demanda do outro. O problema é que, historicamente, o discurso social foi fálico, estruturado pela lógica do poder, da autoridade e da lei que o homem supõe ter. Triste, mas preciso lhes dizer, minhas caras leitoras, eles não a têm. E aí, amigas? Isso me puxa uma coisa que eu pesquisei aqui, bem interessante. Uma mulher que pesquisou sobre a pré-história, e ela contou o seguinte, que, na verdade, quando a gente era uma sociedade extrativista do tipo coletora, né, as mulheres, elas tinham poder junto com os homens, era horizontalizado e era mais matriarcal, porque havia todo um sagrado em cima da mulher pela sua capacidade de reprodutora, né? Pelo útero, havia toda uma mágica, né? Ela dava luz, então aquilo levava ela numa coisa sagrada perante a tribo, perante o bando, né? E quando começou a caça de animais maiores, né, os homens, pela sua força, se destacaram e começaram a subverter isso, subverter os papéis. E que dali eles inventaram a cultura, inventaram as línguas, a cultura, e foram, a partir dali, alienando as mulheres. E acho que esse movimento de tomar para si a cultura e o simbólico nunca nos excluiu totalmente, porque nós não somos animais, as mulheres, né? Nós participamos do mundo simbólico também. E a gente viu, pelo que a Salles falou, inclusive, um exemplinho tosco, pequeno, do que as mulheres passaram a história acontecendo, do seu pensamento, as suas conquistas serem levadas delas e tomadas por homens, né? Então, eu acho que o movimento feminista nos botou de volta nesse palco, né? Num lugar onde a gente não devia ter saído. E por isso, para mim, é tão difícil aceitar que seja o falo o dominante do poder e do discurso. Acho que não. Vamos reintroduzir aí a vulva, o útero, né, que são marcas lá na época anterior, que eram símbolos, depois eu falo mais um pouquinho, símbolos da potência da mulher também. Eu acho, Patrícia. Continuando nessa linha do que a Paty falou, acho que o nosso desafio hoje, né, é justamente a gente ampliar as formas de pensar, não só o feminino, mas também o masculino. E pensar além dessa dicotomia. Nem só falo, nem só útero, ou vagina, vulva, enfim. Mas a gente precisa ampliar isso justamente para que a gente consiga, talvez, né? E isso é assim, bem utópico, mas que a gente consiga acolher a complexidade da subjetividade humana. E aqui eu falo de mulheres e de homens, do gênero biológico feminino e do gênero biológico masculino, que a gente sabe que existem biologicamente esses dois sexos. Agora, se a gente for falar de gênero com o sentido literal dele, tem muitos outros, né? Mas, enfim, a gente precisa acolher essas subjetividades femininas e masculinas e sobre as suas diversas formas de vivenciar o desejo, de vivenciar o próprio corpo e de vivenciar o poder. Porque uma coisa é esse poder falocêntrico. Eu entendo ele. Mas outra coisa é o poder feminino, do útero, entendeu? E as duas coisas coexistem. Elas estão aí, entendeu? Então, a gente precisa ser muito amplificado.
para a gente tentar captar as pontinhas dessas complexidades. Okay. Deixa eu ler o meu poema aqui que eu fiz para o Ricardo em resposta para ele, sempre no trono. Verdades ditas online, gente. Eu coloquei aqui, ó, mulheres fálicas. Tenho fogo no olhar e o mundo em suas mãos. Não pedem licença e abre os seus próprios caminhos com a voz e o gesto delicado. São espadas e espelhos, carne e trovão. Sabem que poder não é peso, é presença. Vestem coragem como segunda pele e rímel como armadura. Desafiam os moldes, recriam os mitos, riem diante do impossível, como quem já o venceu 1000 vezes de 1000 formas diferentes. Mulheres fálicas, portadoras do verbo, criadoras de impérios íntimos, secretos, senhoras do próprio destino, não precisam de tronos, porque onde pisam, a terra já se encurva com respeito. Nossa, que lindo. Eu tenho a impressão que eu devo ter recalcado, que acho que até minha imagem travou. Travou para vocês aí? Travou. Travou? Sim. Eu nem sei o que eu lhe respondo agora, Juliana Dutra. Mas fiquei até desajustado aqui. Fazer mais uma vez, mais uma rápida ligação para o meu analista e depois a gente retoma essa conversa aqui. O negócio está nesse. Eu provavelmente devo reentrar aqui, gente, deixar a sala aberta e a gente proseando, mas vou jogar mais uma provocação e retorno para ver se meu vídeo destrava aqui. Se não destravar, é porque o recalque bateu forte mesmo nessa negócio. Mas vamos lá. Voltou. Lacan, voltou. Olha, Voltou. Recalcou mesmo. Não focou na sua cara na hora do mais legal, assim, de ver todas as suas expressões. Graças a todos os deuses. Deus sabe onde opera. Amiga, só sei do seguinte. Lacan já havia insinuado sobre o gozo feminino como não todo, inominável, não capturável pelo significante fálico. A vulva no lugar do falo seria, então, a encarnação desse gozo, desse outro no gozo, como um princípio simbólico. Não o falo que representa a falta, mas a vulva que representa o excesso, o transbordamento, sem nome, o que escapa à norma. Essa seria uma verdadeira subversão, dando lugar simbólico àquilo que o discurso fálico teve que recalcar para existir. Dessa forma, podemos então assumir, e de maneira indireta, e aí pegando de novo a Jacqueline Lambert, caramba, Juliana, olha só, não foi pensado, mas de repente a Jaqueline me traz uma participação com você. A vulva no lugar do falo seria o gesto de retirar o falo do trono e colocá-lo em órbita. Devolver ao corpo a sua multiplicidade simbólica. Porque a mulher, de fato, essa não só biologizante, mas epistêmica e política, não se ocupa sequer em se existe uma cadeira a ser sentada. E aí, amigas? Por que será que foi escolhido? Estava aqui escutando vocês, estava aqui me questionando por que a representação do falo, de fato, deveria ser o pênis e não, de fato, uma outra simbolização como a vagina, como a vulva, o seio, né? Esse tal poder que foi colocado de uma forma tão abstrata em relação ao pênis. O que diferencia de nós com o homem? Sendo que nós temos o poder, né? É aquele poder na mão, né? Então, mas é uma ideia, é o medo de perder o controle desse poder, aonde acaba fechando a gente dentro de um mundo onde a mulher ela não tem poder de fala. Não é questão nem de fala, mas se parar para pensar, qual é o poder de fato que o homem tem sobre a vida? Nós damos a vida, nós somos a vida. Posso falar uma curiosidade? Claro. Recentemente, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, né? Existem alguns pesquisadores da genética, e agora nós vamos sair totalmente do campo da psicanálise, porque quando a gente estuda biologia, né, nós temos uma bióloga aqui, a Paty, a gente aprende que quando o macho derrama o seu esperma ali no canal vaginal, tem vários espermatozoides
que ficam loucos atrás do óvulo para romper a barreira, né? Que tem uma barreira ácida, não é isso, Paty? Se eu falar alguma besteira, por favor, tu me corrige. Tá tranquilo. Tem uma barreira ácida ali ao redor do óvulo, e aí os espermatozoides começam a atacar aquela barreira, até que ela vai se enfraquecendo, e um consegue chegar lá e fecundar o óvulo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, alguns cientistas já descobriram que a história não é bem essa. O óvulo decide exatamente qual o espermatozoide que irá fecundá-lo. Ou seja, podem ter zilhões, trilhões, podem lutar, queridinhos espermatozoides, que só vai entrar quem eu, óvulo, quiser. Beleza? Vocês querem continuar a conversar sozinho, eu me retiro. Acabou. E só publico. Acabou a gravação, acabou o podcast. Caramba. Exatamente isso. Olha. Nós só existimos por conta de uma escolha que a mulher tem. O homem ele só vem nesse mundo porque nós decidimos e nós escolhemos biologicamente o que seria melhor para ter nascido. Que poder. Mas é estruturante, Mitzi. Se a gente pensar na época freudiana, na época vitoriana, e a questão do cientificismo, o positivismo e a estrutura social, onde era preciso determinar uma linha de poder e força, o homem precisava se delimitar nesse espaço e demarcar dizendo que era ele que definia as coisas. E empoderar a mulher, inclusive mesmo depois ao longo dos séculos, como até hoje a gente tem essa dificuldade, né, de estabelecer esse respeito e entender que faz parte do processo. E sim, aí vamos lá, né? Eu venho de uma linhagem de olha isso na psicanálise, é chutar o pau da barraca, hein? Freud. Eu venho de uma linha de bruxaria celta, que defende que a origem é feminina e tudo só acontece por conta da mulher. Então, não tem como eu nem rebater uma história dessa, porque eu também não acredito. Não fui criado nisso e não duvido disso, andar por cima. Mas eu acredito hoje, talvez, que a força do homem não esteja de fato na força, e nem no elemento de proteção ou fator físico, mas na capacidade ardilosa, né? E eu, enquanto homem, também falando isso, de nós homens sermos ardilosos o suficiente de precisarmos desmerecer ou deslocar o poder do feminino para nos validar. Porra, que pausa poética, gente. Alguém fala alguma coisa aí? E aí ele fala e ele olha pra gente assim, deixa eu ver quem é que vai pular da cadeira primeiro, e ele Claro! fica esperando. Claro! Repete de novo esse finalzinho aí, por favor, Ricardo. Eu acredito, Mitzi, que nós homens, de maneira geral, nos simbolizamos pelo ideal de força e o poder de decisão instaurados através dessa ideia do falo. E aí vou até jogar para o falo simbólico mesmo da psicanálise. Mas eu acredito que, basicamente, a gente se estabeleceu nisso. E se eu não defender isso, inclusive vou ser contrário à minha religião, e aí, obviamente, que na psicanálise vamos ter que ser... A gente já sabe, viu, pessoal, você está assistindo, a gente sabe que psicanálise é psicanálise, tem que separar de religião, mas aqui o papo conversa sem recalque, tem do jeito que a gente quiser. Né? A bola é nossa, a gente joga do jeito que a gente quer. Mas, assim, eu acredito muito que o masculino se estabeleceu precisando desmerecer ou desvirtuar, deslocar os outros poderes, em particular o feminino, para ele se validar. Porque senão ele nunca seria bom o bastante. Porque eu confio e acredito, por exemplo, nessa questão de Salles, já tinha visto sobre isso. A gente nasce por causa da mulher, a gente depende dessa estrutura, a gente se nutre disso. A nossa primeira relação de estabelecimento de dependência é com a mãe, pô. Então, o feminino é extremamente essencial. Para mim, o masculino sempre foi secundário nesse sentido. Sim, eu concordo com o gênero e grau, mas também não desmerecendo, né, gente? É dentro de uma observação subjetiva. Da mesma forma que existe esse lugar onde a mulher ela foi submetida a uma ideia de não poder, o homem também tem o seu lugar ali com um certo merecimento de também estar nesse lugar. Eu acho que foi desconstruído por muito tempo o lugar da mulher, mas o homem também exime o seu lugar de responsabilidade de existência. Né? Sem uma mulher não existe o homem não existe sem a mulher. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, isso eu concordo com você. O que eu quis dizer
Para o homem se validar e inclusive estabelecer o patriarcado, ele precisou deslocar, desconsiderar, invalidar certos poderes, outros poderes, inclusive principalmente feminino, para ele se validar nesse lugar. É nesse sentido, entendeu? Sim, mas de onde nasce o patriarcado? Nossa, todo mundo vai me xingar agora, hein? Quem inventou a ideia dessa ideia do patriarcasmo no mundo? Da onde veio essa ideia? Da onde foi construída? Manda ver. Mulheres criaram isso também. Não foi só o homem que inventou essa ideia de que o homem manda, o homem comanda. Quem inventou a ideia do controle das mulheres foi a própria mulher. Só um segundo. Alô? Simone de Beauvoir está no túmulo se revirando e quer que você ligue para ela assim que acabe esse evento aqui, por favor. Então, eu não gosto de coisas que Simone de Beauvoir trouxe com o Sartre, mas eu concordo com muitas coisas que ela falou, tanto que eu trouxe uma referência de literatura dela. Mas sim, na verdade, as primeiras pessoas que geraram essa ideia do controle do feminino da mulher, do poder da mulher, foi a própria mulher. E aí, mulheres? O que é que vocês pensam? Joguei uma bomba e vou embora agora, gente. Primeiro, vou falar do que o Ricardo disse, que cai como uma luva no que a Irigaray falava lá com Lacan, se degladiavam os dois por causa do feminismo da Irigaray, e ela diz o seguinte, que o falo depõe o cordão umbilical. O poder fálico do menino vem para quebrar o poder da mãe sobre ele, que então se funda todo o patriarcado sobre o matricídio. Essa é a ideia dela. Boa. E eu penso aqui com Melanie Klein. A primeira inveja que se tem não é a inveja do pênis, mas é a inveja da mãe. Concordo. A inveja do poder da mãe de gerar, do poder da mãe de alimentar, do poder da mãe de ter sexo com o pai, que é aquela figura de domínio da família. Então, o primeiro ato de inveja, tanto da menina quanto do menino, é com a mãe. Que pessoa é essa, né, Paty, que não tem o que eu tenho para fora e consegue dominar esse adulto que é o meu objeto, né, de desejo? Que pessoa, o que é que ela tem? Que misticismo é esse, né, que tem nela? Exato. Paty, você quer falar, Salles? Alguma coisa? Eu gostei muito disso que a Patrícia trouxe, sobre a inveja, né, dos homens, aí, quando eles veem essa mãe toda poderosa, que consegue, né? E eu vou falar da nossa sociedade, a sociedade brasileira. Hoje, estatisticamente, né, eu sei que as mulheres representam mais de 50% de chefia dos lares brasileiros, né? E eu vou tocar num ponto aqui um tanto quanto sensível, né? Um dia eu estava num ambiente e havia um homem discursando. E era uma palestra sobre abuso e violência sexual contra crianças. E aí ele soltou uma pérola lastimável. Ele disse que o grande número de casos de violência sexual contra crianças era a responsabilidade das mães, que as mães não estavam cuidando dos seus filhos, não estavam olhando os seus filhos. E foi meio que automático, sabe? Assim, quando alguém enfia o dedo na tua ferida, que tu dá um grito, eu imediatamente me coloquei de pé na plateia que eu estava e trouxe isso que eu vou falar agora. Eu disse, olha, a maioria dos lares brasileiros, onde tu vives e onde eu vivo, é chefiado por mulheres. Mulheres que têm que cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, trabalhar para prover alimento, sustento, porque os homens que fizeram filhos nela não estão nem aí para esses filhos e nem para essa mulher. Então,
ela tendo que dar conta de tudo isso, ela ainda tem que lutar e estar ali atenta, vigilante contra o abuso dessas crianças. Aí eu falei assim, eu quero fazer uma pergunta para ti. Aí ele falou assim, faça. Eu disse, aonde estão os pais dessas crianças que estão sofrendo violência? Aonde estão os homens? Porque eu só vejo mulheres. E aí, trazendo um pouco assim para essa inveja dos homens pela mãe, é aí também, gente, porque essa inveja é nítida. Ela é um fenômeno tanto emocional, afetivo, quanto simbólico. Porque envolve desejo, rivalidade, disputa de poder, e tem muitas nuances importantes sobre a constituição do próprio sujeito e das relações entre os sexos. E isso é muito contemporâneo. Então, para mim, isso que a Paty falou é muito evidente. Está assim, tá claro como água, enfim, transparente assim na nossa frente. Só não vê se a gente não quiser. Essa é a Patrícia Salles, nossa colega, e ela é essa aí mesmo. Ela... Quando ela fala, todo mundo se cala e a gente fica ali... A gente fica reflexivo uns 3 dias, depois a gente volta a continuar. Né? Ela tem esse poder na fala de transmutar a nossa realidade. A gente está com alguma ideia aqui, ela vem, penetra a nossa alma, a nossa mente, a gente tem que fazer a transmutação e aí a gente é obrigado a devolver outra coisa para o mundo, senão a gente tinha antes. Essa é a Patrícia. Olha lá. Colette Soler fala sobre o feminino como não todo e como subversão. Ela é uma herdeira de Lacan e Kamitz, que ela é caniana, diz que o feminino não é o outro do masculino, mas o fora do falo. A mulher fálica seria para ela uma defesa contra o desamparo. É a mulher que acredita que precisa ser toda para ser amada. Mas Soler acrescenta, o feminino verdadeiro é a que não se fecha na lógica fálica, o que aceita não ser toda, aberta assim ao desejo sem precisar provar nada. O falo seria então um disfarce para a angústia de não saber o que é ser mulher. E o desafio é suportar esse não saber. E aí, Marie-Hélène Bruce fala assim, na cultura contemporânea, mulheres ocupam lugares fálicos na política, na ciência, nas artes, nas redes, mas de modo muito performativo, não é essencial. O semblante fálico tornou-se uma máscara necessária, mas também é transitória. Porque o perigo não é nem a mulher ter o falo, mas acreditar que ele a define. Assim, o feminino subversivo seria aquele que usa o falo como semblante, porque assim quer, não porque precisa, de fato, para se estabelecer enquanto instrumento de sua própria identidade. E aí, essa frase já me deu outro choque. Porque eu vou te dizer, quando tu fizestes o convite para eu vir aqui para a gente falar de mulheres com falo, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça e que eu me contive muito para não falar para ti, eu disse, eu vou agradecer o convite e vou. Mas eu quero dizer para ti e para todo mundo que está aqui, para quem está assistindo a gente, que eu não sou uma mulher fálica. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. E eu afirmo isso com muita autonomia e acolhendo também a complexidade da experiência feminina. Né? Eu não preciso que ninguém reconheça ou que me valorize como mulher, porque eu sou como eu sou. Eu não sou aleatória, eu não sou uma projeção de patriarcado, eu não preciso de definição de poder, eu não preciso que ninguém defina o meu valor enquanto mulher, né? Enquanto feminina. Então, quando eu digo que eu não sou uma mulher fálica, que eu sou uma mulher, essa frase é um manifesto de resistência e de afirmação de que, enquanto mulher, eu sou um sujeito pleno, diverso e singular. Uau! Maravilhosa! Eu concordo com a Patrícia e com a Patrícia Salles quando a Mitzi pergunta assim, quem inaugura o patriarcado? Nós, como sentimos inveja do falo no Édipo. Exato. Nós que inauguramos o patriarcado.
E quando a gente fica presa nisso e a gente não toma a plenitude do nosso corpo, que foi o que a Patrícia Salles acabou de dizer. Concordo. Eu sou uma mulher e eu gosto de ser mulher porque eu tenho um útero e eu gero vida. Existe vida em mim. E para isso você tem que estar muito consciente de quem é você e em que corpo você nasceu e onde a sua mente penetrante, e isso eu digo na intelectualidade, como nós temos uma mente penetrante para a intelectualidade, está dentro de um corpo feminino. Como que a gente faz essa inclusão? Como que a gente faz esse yin e yang dessa mente penetrante, essa fala penetrante, essa voz que tem o poder, mas dentro desse corpo que gera, e que não é frágil, porque ele se expande durante a gestação, ele se deforma, né, e entrega alguma coisa de muito completa para o mundo, que no caso eu estou falando realmente da maternidade aqui, né, mas também de uma forma subjetiva, porque a gente faz isso o tempo inteiro. Por exemplo, todas nós aqui temos filhos. Quando o nosso filho vem com uma pergunta para a gente, e que, graças a gente ter uma mente penetrante intelectual, a gente consegue responder algo para ele decentemente. Já não mais assumindo essa postura fraca, inibida, recalcada, mas plena. Então, a gente pega tudo que a gente tem de conhecimento e injeta de uma forma amorosa, delicada, sutil, assumindo essa força interior que a mulher tem, e entrega isso para os nossos filhos em forma de conselho, em forma na tentativa de estruturar algo ali dentro da cabecinha, ainda que a gente não consiga. Então, eu acho que hoje, na contemporaneidade, a força da mulher fálica, ou a força da mulher falo, está em transmutar a realidade do que vem para frente, do próximo. Educando os nossos filhos melhor, ensinando para as nossas meninas o que é e o que não é abusivo, ensinando para os nossos filhos o que é ou não é abusivo em relação ao feminino. Essa conta tá com a gente. Uhum. O poder da responsabilidade cultural está em cima da mulher. Está em cima da mulher. Então, pronto. E ela assume isso nessa inveja fálica, eu acredito que ela gera outro dano. Se essa coisa da inveja fálica... Se ela não retorna desse Édipo, ela não se vê como a Patrícia se vê dentro desse corpo, aceitando esse corpo, assumindo tudo que ele tem, é aí que a gente gera o dano, que a gente continua no delírio da inveja. Agora sim, tá, pessoal? A minha experiência, essa fala que eu tive, agora que eu falei, né, ela é muito marcada pela minha própria experiência. Né? Porque, é claro que eu nasci de um pai e de uma mãe, mas eu fui criada numa família de mulheres. Só de mulheres. Como assim? Não tinha homens? Tinha. Mas alguns morreram, outros nos abandonaram. Como acontece muito rotineiramente, né? E essas mulheres só tiveram filhas mulheres. Elas escolheram filhas mulheres. Então, eu fui criada num lar totalmente feminino. Eu fui criada por uma avó. E essa avó, ela me ensinou que o mundo era meu e que eu podia ser quem eu quisesse, o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Que nada era proibido para mim. Que eu estava livre para escolher. E eu só fui. Eu obedeci a minha avó. Eu fui. Então, assim, para mim, essa questão de mulher fálica, eu não preciso disso. Eu fui criada com esse senso de que eu sou mulher e eu posso, sendo mulher. E ponto.
Salles, olha que interessante, você foi criada por vó. Eu também fui criada por vó. Eu vim de uma família onde a maioria das mulheres tinha o poder dentro de casa. E mesmo assim, eu fui criada dentro de uma estrutura onde quem mandava era o homem. Eu vim de relacionamentos abusivos, eu sofri abusos sexuais, e eu descobri que através da minha dor e do meu poder, de quem eu poderia sair desse lugar onde existia esse domínio sobre o homem, a única mulher que saiu e subverteu essa regra dentro da minha família fui eu. Por isso que essa ideia do falo, eu não... A forma que a psicanálise traz, a mulher invejosa do falo, a mulher com inveja daquilo outro, eu não gosto muito dessa ideia de que nós temos inveja. Nós não temos inveja de nada. A mulher não tem inveja, mas ainda assim existe dentro de uma cultura da onde todas nós somos criadas. Graças a Deus, a Salles conseguiu, não sei como foi a Ju nem a Paty, mas todas nós viemos dentro de uma criação onde, por mais que a mulher tinha o poder, a mulher ela foi dizimada por esse poder. Dentro da minha relação familiar. Mitzi, posso falar da minha? Claro. E aí vem essa frase do Ricardo, né? Senta no trono. A minha avó... Senta no trono e você vem com desce a madeira, né? Foi. A minha avó, ela era a parte mais forte da minha família. Ela era a que fazia o apagamento dos homens da minha família. Ela tinha uma força dentro dela que a gente, assim, olhando para o meu referencial em volta de mim, eu ainda não conheci outra mulher como a minha avó. Só que a minha avó, ao mesmo tempo que ela fazia esse apagamento dentro de casa, a minha avó fornecia material para o patriarcado com as suas filhas. Uhum. Porque tinha um prostíbulo e ela prostituía suas filhas virgens para esse mesmo patriarcado. Dói escutar isso, hein? Dói escutar isso. E aí, dentro de casa, a menina não podia ser essa menina, porque ela tinha que servir a esse patriarcado. Então, uma coisa que eu ouvi a vida inteira, essa menina não vai dar certo. Nossa. Essa menina é menino macho. Essa menina é menino homem. Quando eu cheguei com meu filho no colo e ela viu meu filho, ela fez: ai, graças a Deus, essa menina vingou. Que eu achei que essa menina não ia vingar. A ideia é que a mulher só podia ser mulher existente quando ela fosse casada e tendo com uma constituição familiar. Isso é absurdo. E como que fica a ambiguidade de uma criança que teve a avó, que não deu esse direito para as próprias filhas, mas para as netas ela exigia que as netas se casassem direitinho e tivessem filhos. Como que isso foi dentro da minha cabeça? Ju, ela tira esse direito da minha mãe e ela põe essa responsabilidade todinha em cima de mim. Olha como uma forma de reparo, né, do próprio sistema dela. Olha como as experiências da gente são loucas, distintas e marcam a subjetividade da gente. Eu casei, eu tinha 35 anos quando eu casei. Uau. E eu resisti muito. Claro, uma mulher criada por mulheres, como assim que eu vou casar? Eu não precisava casar. Mas aí, com 35 anos eu casei. Com 36 anos, eu fui mãe. A primeira vez, né? Eu tinha 36. E nesse período, a minha avó que me criou, ela já estava sofrendo com Alzheimer terrível. Então, às vezes ela demorava para descobrir quem a gente era. E eu lembro que o dia que eu saí da maternidade com a Maria Inês, a minha primeira filha ali, tive alta. Antes de ir para minha casa, eu quis passar na casa da vovó, que eu queria que ela visse Maria Inês. E aí, quando eu entrei no quarto, sentei, conversei com ela, coloquei a Maria Inês no colo dela, ela olhou para mim e perguntou: quem é você? Aí eu disse: vó, aqui é a Paty, a magrela, que era como ela me chamava, porque eu era muito magrinha, tá, gente? E aí ela olhou para mim, ela olhou para bebê, ela olhou para o meu marido, a minha sogra estava junto.
E aí ela falou assim, não, você não é a Patrícia. A Patrícia, minha neta, jamais se casaria. A Patrícia, minha neta, não seria mãe. Você não é a Patrícia. Que forte, hein? E como que você sentiu em relação a essa fala da sua avó? Até hoje eu tremo. Quando eu repito, assim, alguma coisa mexe dentro de mim, entendeu? Porque ela sabia quem eu era de verdade. E eu me forcei a tudo isso, entendeu? É claro que é maravilhoso. Eu vivo uma vida conflituosa, claro. Imagina uma mulher feminista casada, né? Imagina enfrentar a maternidade como eu resolvi enfrentar. Eu não quis, eu parei de trabalhar para ser mãe. Eu criei as minhas 2 filhas sozinha, sem a ajuda de ninguém, mas foi uma escolha. Eu queria passar por isso, entendeu? Mas a minha avó sabia de mim, né? Eu digo que ela sabia de mim mais do que eu mesma. Que lindo. Que A lindo. mulher ainda ela se coloca nesse lugar de escolha, mesmo sabendo que a sociedade vai exigir dela que ela seja mais. Esses dias eu vi um negocinho que apareceu para mim no meu feed em relação ao corpo da mulher quando ela gera uma criança. Como a sociedade exige que nós voltamos dentro de uma rotina, de uma ideia de ser mãe, dona de casa, trabalhadora, e sendo que ninguém olha como internamente o nosso corpo ele fica. A gente fica com uma cicatriz enorme, um buraco enorme quando a gente tira um filho dentro da gente. Ninguém vê o processo de como é abrir mão de si para cuidar de outro. Esse lugar. E mesmo assim, a gente dá um jeito de dar conta. Eu fiz a mesma coisa que você, viu, Salles? Eu abri mão da minha vida. Eu casei extremamente nova. Eu casei com 19 anos de idade. Sou casada ainda com meu marido, fazer quase 20 anos que eu tô com ele. Eu abri mão da minha vida para cuidar dos meus filhos. E quando eu decidi voltar a olhar para mim, foi mais difícil para mim do que para eles. Eu saí daquele lugar de que eu podia ser mais, por isso que eu falei anteriormente, de sair daquele lugar onde eu fui criada, onde a mulher ela tinha que ser mãe e dona de casa. Eu saí desse lugar, ter a liberdade de ter a oportunidade de ser apenas eu, foi muito difícil. Ainda estou nesse processo de desconstrução familiar, de entender o que eu posso ser, e entender de fato o meu próprio poder, sem a ideia desse lugar de eu tenho inveja do pênis, do poder do homem. É tão autodestrutiva essa ideia da psicanálise de achar que nós somos invejosas, que eu não concordo. Né? O poder que a gente tem é demais. Fala, amor. Pode ser 2 coisinhas. Primeiro, para ti, Mitzi, você tá o teu amado Lacan. A mulher não tem falta alguma. Não. Foi o que ele disse. Exato. Então, esse negócio de inveja do pênis, não existe. E, em segundo lugar, o nosso símbolo orgânico relativo aí à vulva, ao útero e tal, porque é uma coisa escondida, é uma coisa que ninguém vê. Uma coisa velada, por isso, né? Não pode ser simbolizado. Besteira, tá em toda parte aí. Pornografia é o que mais consome, então todo mundo conhece o que é. Não me vem dizer que não sabe o que é uma vulva, uma vagina, não vem nessa. Fala bonitinho, Rafa, não é vulva, é perereca, buceta. A xoxota. A xoxota. E lá na antiguidade, nós tínhamos, por exemplo, uma deusa com a cara disso, minha filha, que era Balbo. E Balbo era símbolo de força, de alegria, de riso, de fecundidade, fertilidade. E se acreditava que isso podia passar adiante. Então, os templos, as pessoas andavam com amuletos disso. Verdade. E houve um quadro chamado Origem do Mundo, de Courbet, que inclusive foi estudado por Sabatier, e que diz que se tratava de uma obra única. Besteira, porque, na verdade, isso já tinha aparecido muito, muito antes. Mas dizia assim, é órfã de fonte artística anterior, que reparou um apagamento plurissecular e criou um símbolo. E esse quadro que mostrava lá a Xana, da nossa querida lá, que não tinha cabeça, era só o corpo com a Xana, esse quadro foi comprado por Lacan.
E Lacan exibia esse quadro para todo mundo, para ver a reação das pessoas, minhas amadas. Então, sim, nós temos o nosso próprio órgão de poder, nosso próprio órgão sagrado e nosso próprio órgão simbólico. E ele não está devendo, não. Então vamos trocar essa ideia da inveja do falo com o poder da vagina, que eu acho que fica muito melhor construído. Vamos construir. A vagina é tão poderosa que ela arranca os filhos homens de dentro de casa das suas mães, de tanto poder que ela tem. Contar um segredo, Ju. Tem homem que tem medo, que acha que tem dente, que tem pesadelo com a vagina com dente. Meu Deus, eu já ouvi isso, viu? Olha, eu preciso entrar nessa sem recalque também aí com vocês, apesar de vocês estarem me dando uma aula, nobres colegas. E sim, Patrícia, a história de conversa sem recalque, Mulheres com Falo, foi uma provocação para ver que rebu ia dar. Mas eu achei sua história, e das colegas também, mas o que você está trazendo, incrível. É muito surpreendente quando a gente se oportuniza a dialogar, né? Escutar o outro, ver a história. Eu queria trazer para vocês a minha perspectiva diante disso, olha só. Eu venho de uma estrutura familiar onde meu pai foi ausente, meu pai não participou do meu processo. Meu pai já veio de uma história com minha mãe com 9 irmãos, eu fui o 10º, e o intervalo entre os meus irmãos é de 1 a 2 anos. Eu vim 6 anos depois da última. Eu não fui planejado, já vim num processo de separação de minha mãe e meu pai. E eles engendraram lá, se estabelecer por 15 anos, enquanto eu ficava adolescente, supondo que isso iria me formar condizentemente, não serviu para porcaria nenhuma. Minha mãe ainda teve que se submeter a uma ausência do esposo e do meu pai, porque meu pai não foi presente na minha vida. As minhas referências estruturais foram a minha avó, a turma do Piauí, minha família do Piauí, e a minha mãe. A minha avó como uma figura, inclusive, masculina, porque ela determinava se você... a gente tem história isso na família com o irmão dela, por exemplo. Ela determinava se você podia casar ou não com aquela pessoa, se ela estava à altura, se estava condizente com aquilo ali. Inclusive, ela foi contra o casamento de mamãe com meu pai, foi contra o casamento de meu tio com minha tia. Ela determinava isso, e tinha um poder meio coronelista até. E minha mãe foi, ao longo de 50 anos, eu estou com 52, vejam só, e muitas terapias, posicionada como a culpada, né? Hoje eu estou falando isso porque eu já entendi, chegou, né, depois de todos os sintomas e tudo mais, mas imagine o que foi viver 50 anos nessa. Como a responsável por não manter o meu objeto do desejo, que era meu pai. Então, minha mãe, por efetiva entrega que ela fez para mim, não foi validada por mim durante 50 anos como aquela pessoa que se virou nos 200 para me estruturar, mas como a culpada por não ter segurado o homem. Olha que coisa. E aí, quando eu consegui trazer isso através da análise, também através da terapia, eu faço terapia com psicólogo, faço análise com analista, faço os dois, né? Um me chuta de um lado, outro me chuta do outro e vamos junto. Mas eu consegui entender que eu estava responsabilizando minha mãe pela minha incapacidade, inclusive, de me posicionar diante do meu masculino. De assumir que sim, meu pai foi um cagão e, tipo, ele é... Hoje, inclusive, eu repito isso para o meu esposo. Meu pai, hoje, é uma referência para mim de tudo que eu não quero ser. Tem coisas bacanas? Tem coisas bacanas. Mas ele espelha uma opressão em cima do feminino e que eu copiei. Né? Inconscientemente, eu repeti isso incessantemente. E hoje eu sagro minha mãe. Hoje eu falo, mãe, a senhora estava 1000 anos na minha frente. Assim. Minha mãe passou por situações onde irmã engravidando sem estar casada nos anos 80. Nossa. Passou por descobrir... Minha mãe virou para mim, eu fazia administração de empresas. Minha primeira faculdade foi administração de empresas, eu não levei à frente, que foi na Católica, eu era estagiário do Banco do Brasil. Eu faço terapia em grupo agora, hein? Vamos para Balit, Patrícia? Pera aí. E aí... Era lá que eu vou coordenar o grupo. E aí... Eu era estagiário do Banco do Brasil, que a família era carreirista do Banco do Brasil. Naquela época não tinha concurso, você era indicado e acabou. E aí... Nossa, isso me tocou profundo agora falar disso, hein, gente? Em público, ainda por cima, para 140 países? Poxa. E aí... Querido. Amiga, é verdade. E aí, ela
se esforçou bastante para isso. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Chegou um tempo que eu entendi que aquela faculdade particular em Salvador não me contemplava, assim, não estava à minha altura, digamos assim, né, do meu esforço. E aí um dia eu estudando para uma prova, todo preocupado e tudo mais, tinha uma história que era a época que Caetano e Chico Buarque tinham a bicotinha na Globo, né, o beijinho que estabeleceram ao vivo, aquilo ali foi um frisson no meio gay. E eu entrei nessa, né, me achando o rebelde do mundo. Aí um dia minha mãe chegou para mim, né, ele em casa tem vários tatus até hoje, comemorar alguma coisa aqui, minha mãe, né, super à frente, eu estudando, batendo meu ombro aqui, e só fez assim, olha, eu sei que você é gay, gostar, eu não gosto, mas a vida é sua e você faz o que você quiser, só não seja ladrão ou maconheiro. Adorei Ela sua mãe. conseguiu, né, faleceu com Alzheimer em 2014, conseguiu com que eu não fosse ladrão. Só, e só. Mas me toca ouvir as histórias de vocês, porque apesar da posição de homem, como eu simbolizei o masculino para mim, como eu oprimi o feminino também por reprodução desse sistema. E aí, só para passar a bola para vocês de novo, fui pescar rapidinho, porque a Rafa trouxe um negócio lindo, e eu lembrei de Sheila na Gig, que é uma deusa celta. Ela fala assim, Sheila na Gig não é uma deusa específica, mas sim esculturas medievais de figuras femininas com vulvas expostas. E a interpretação de seu significado é controversa. As teorias sobre elas incluem símbolos de fertilidade, proteção contra o mal, representação do pecado, da luxúria, ou até mesmo a interpretação moderna como deusas do poder e do empoderamento feminino. A imagem ainda é frequentemente associada a deusas de fertilidade e da morte, representando na mulher como a leitura ideal da transformação e do renascimento. Tudo existe a partir dali, somente a partir dali. O homem, então, é seu coadjuvante, tem sua importância. Mas, dessa forma, as esculturas de Sheila na Gig representam em si a pré-cristandade, e a antiguidade, lembrando-nos que o homem faz parte do processo, mas não é o estabelecimento. Perfeito. Lindo isso, né? Eu acho lindo. Ô, Ricardo, como que é o nome da sua mãe mesmo? Maria de Nazaré. Ela teve você com quantos anos? 42. Então, Gravidez de risco. Então, a gente tem que honrar a Dona Maria de Nazaré, que te teve na pré-menopausa, provavelmente, e que teve o poder de escolher, decidir esse cromossomo, essa pessoa, a coragem de te gerar, de sacrificar o próprio corpo para que hoje a gente estivesse aqui junto com você. Com toda a nossa honra, Dona Maria de Nazaré, por isso. A gente está num papo de psicanálise, vem Juliana, se ancora em mitos também, e vai para a sistêmica, né? Assim, vamos para a sistêmica. Hoje é Sírio aqui na minha cidade, e é Nossa Senhora de Nazaré. Nossa. Ah, minha irmã, meu segundo nome é Ricardo Nazareno, minha amiga. Daí você tira. A sua mãe é uma referência de educação. Não, mas é lindo ver isso, porque a sua mãe é uma referência para todos nós. Não sei se vocês são mães de meninos, mas eu me espelho muito na sua mãe, na educação de ensinar os meus filhos que, na vida, eles não são nada diante de mim ou diante das mulheres. Eles precisam respeitar esse lugar. Eu venho trazendo hoje uma educação para os meus filhos, como a sua mãe fez, onde o respeito com a mulher é algo muito importante. Apesar do meu marido ser criado numa família totalmente machista, oprimista, sexista, né? Porque eu soltei um buceta aqui, ele apareceu, o que é isso? É buceta, o que você come? Mas vamos embora? Aonde eu ensino para os meus filhos a referência daquilo que não deveria ser. De homens... É bem Salles aí. Minha avó, uma vez, perguntou para mim, minha filha, a banana come a boca ou a boca come a banana? A boquinha come a bananinha. Não, eu já te expliquei, Nietzsche, já te expliquei. Exato. A dona Maria de Nazaré, é isso? Sua mãe maravilhosa, isso. Ela é uma referência para nós hoje. De Leontinas, de Bernadettes, de Mitzi, de Angelina. Eu crio os meus filhos dentro de um
de um lugar onde eles podem ser iguais. Iguais. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 meninos e uma menina. E quando eu tive eles, eu falava, eu sempre quero uma menina no meio, porque a menina é o equilíbrio. E minha filha veio, filha do meio. A minha filha, ela é uma extensão daquilo que eu não tive a oportunidade de ser. Tanto que ela é uma mulher extremamente forte. E através dela eu ensino a mim mesma o lugar que hoje eu posso ter. É difícil, como eu falei no início, é difícil. Que a gente veio dentro de um lugar, de uma cultura onde o homem tem o poder. E ter a oportunidade de ter hoje um lugar que eu tenho na vida dos meus filhos e na vida dessa pessoa que eu escolhi hoje continuar casada, é muito importante. Como as mulheres, elas lutam constantemente, não contra elas mesmas, mas pelo lugar que elas desejam ser. Por isso que essa ideia da inveja não existe mais. A mulher, ela não tem inveja de nada. A mulher, ela é. Lacan, né, fala sobre isso, a sexuação feminina, a mulher do poder. A mulher, ela não é a mulher não tem o falo, a mulher, ela é o falo. Ela é o poder em si. Eu vou pegar esse gancho aí com o Rodinesco e devolvo para vocês para esse bate-bola. Elizabeth Rodinesco fala assim, o falo hoje é uma relíquia. O falo já não é o que era. Então, ela afirma que o poder simbólico do falo ruiu com a modernidade tardia, e que a psicanálise deve aprender a pensar o desejo sem a velha economia fálica. Hoje, diz ela, a questão não é mais quem tem o falo, mas quem consegue sustentar o seu desejo sem precisar de um trono simbólico. Gente, agora caiu o trono para todo mundo, eu não tinha lido essas coisas assim antes, Juliana Dutra. E aí, minhas colegas, o que vocês acham disso tudo? Vou ler um pedacinho de Lacan para ti em resposta, Ricardo. Lacan é vida, tá vendo? No final tudo não, mas Lacan. Espera que lá vem pedrada, Mitzi. Aqui eu trouxe só de raiva, movida pelo ódio. Ele diz assim, que a mulher precisa ser o falo e abandonar parte da sua feminilidade, porque, citando entre aspas, é pelo que ela não é que ela pretende ser desejada, ao mesmo tempo que amada. Eu achei isso, com o perdão do Ricardo que está aqui, muito gay. Muito gay. É o homem querendo o homem e dizendo assim, e a mulher, se ela quer se desejar, ela tem que largar de ser mulher, ser outra coisinha ali para a gente poder gostar. Vá tomar banho, vá se lavar. É bem Salles. Mana, como boa paraense, eu vou dizer, mana, eu não quero ser desejada, eu quero desejar. Boa, é exatamente isso. Eu achei um pedacinho aqui que fala assim, quando dizemos que a mulher é o falo, falamos o lugar que ela pode ocupar o campo do desejo do outro. E ela se torna objeto que encarna do desejo. O que o outro quer possuir é sentir-se completo. Então a mulher, ela é a própria completude. Então a mulher não precisa se desfazer de mulher para ser outra coisa. A mulher é o desejo imposto, a mulher é o próprio desejo. A mulher é o próprio sexo. Essa frase de Lacan eu achei totalmente desconstruída, muito desnecessário, para não ficar tão vulgar da minha parte. Não precisava. Há um tempo atrás, na nossa conversa, me passou umas coisas pela cabeça, mas aí vocês foram falando, eu decidi ficar calada, mas agora eu resolvi falar de novo. O que passou na minha cabeça. Foi bem associação livre mesmo. Vocês estavam falando e eu fui pensando, né? Eu já ouvi esse relato que eu vou dizer agora de vários homens quando se tornam pais. E eu ouvi isso não só de homens próximos, mas na minha experiência ali, em algumas unidades hospitalares, né, eu já ouvi esses relatos de homens próximos a mim, que quando eles são pais, e eu já vou dizer do momento que o bebê está nos braços deles, né, o bebê nasceu e eles pegam aquele bebê que é deles também, braço, né, e foi muito forte para mim quando eu vi isso do meu próprio marido. Ele falou assim, ele olhava para Maria e dizia assim, gente, ainda não caiu a ficha.
tipo, será que eu sou pai mesmo, entendeu? E eu olhei para ele e eu falei assim, cara, toma que é tua, entendeu? E ele falou assim, mas parece que não. Aí eu disse, mas só parece, porque é de verdade. E ele conta que demorou alguns meses para que ele entendesse que aquela era filha dele, era um produto dele também. E eu lembro uma vez, aos 3 meses, a Maria tinha 3 meses, eu tive que sair. Foi a primeira vez que eu saí de casa sozinha. Eu tive que sair para comprar um presente para minha sogra, era aniversário dela. Ele é péssimo para escolher presente, né? E aí eu amamentei a Maria, coloquei ela para dormir e disse para ele, fica aí, que eu vou num pé e volto no outro comprar o presente da minha sogra. E aí ele falou assim, e se ela acordar? Eu não tenho peito para dar. Aí eu falei assim, mas ela mamou, ela só vai querer mamar de novo, pelo menos daqui a 2 ou 3 horas. E em 1 hora eu estou de volta em casa. Eu lembro da expressão facial dele, era um desespero. Ele imaginando ficar sozinho com aquela bebê, e se ela chorasse, o que eu vou fazer? E aí, por que eu estou contando isso? Não para falar do meu digníssimo, mas para falar do quanto nós, enquanto mulheres, olha só o quanto que a gente é preparada. Porque a mulher, quando ela recebe o resultado do exame, às vezes umas até sabem antes, né, do próprio exame, a partir do momento que aquilo dá lá positivo, tô grávida, você já é mãe. A partir daquele momento, você não precisa nem ver a criatura. Você já é louca por ela. É claro que a gente tem exceções, tá? Mas eu estou falando realmente da regra. A regra é essa, né? Então, quando eu vejo uma mulher ver o filho nascer, só é uma constatação de um fato que ela já caiu na real faz tempo. E aí a gente é tão preparada, ou pela evolução, ou pela criação, vocês acreditem se vocês quiserem acreditar agora, mas a gente já está preparada que a gente tem até o alimento que aquele ser vai precisar. E eles, é claro que eles também têm a importância deles. Eu acredito muito nesse equilíbrio dos papéis, né? Do feminino, do masculino, da maternidade, da paternidade, seja um casal hétero, seja um casal homossexual, cada um vai ter o seu papel, né? E isso é muito fundamental, é muito simbólico, é estruturante para aquele serzinho. Mas devo puxar a sardinha para o meu lado. É claro que eu não sou isentona. Eu definitivamente não sou isentona. Mas olha só o aparato de preparação que nós temos, não só biológica, fisiológica, mas até psiquicamente, para ser mulher. Mas você sabia que o nosso cérebro é maior, viu? A digna aqui de conhecimento, nosso cérebro, ele é um pouquinho maior. Faz mais conexões, mais sinais. Sim. Você tá falando isso olhando para mim assim com a cara meio sádica ou é impressão minha, nobre colega? É a Thales ou eu? Você, Mitzi Mesca. Eu? Eu senti que assim, a minha câmera focou em você e você assim, você sabe, né, que não sei o quê. Eu falei, amigas, eu tô me retirando da conversa. Alguém termina esse negócio aí. Se você se sentiu atravessado, acho que você deveria reavaliar e levar isso para sua análise. Eu sabia que ela ia me chutar que nem cachorro morto. Vá lá, Mitzi Mesca. Gente, eu tô sendo extremamente delicada aqui, mas o que a Thales falou... Gente... Agora, Rafa, você quer falar? Eu vou puxar um outro braço? Vou falar uma coisa para vocês. Manda. Deixa eu falar um pouco sobre falo, então, já que era mulher com falo. Vamos puxar só um pouquinho, só um falinho. Um breve histórico. Eu quero puxar uma fala da Mara Café. Ela diz o seguinte, esse negócio de falo simbólico, cacete a quatro, isso aí é estrutura formal, vazia e universal, como é pretendido, né? Ou é uma construção histórica, ideológica e contingente?
toma essa bola aí para vocês, né? Eu falo, não está nesse lugar só porque foi colocado pelo patriarcado? Exatamente. Essa função simbólica que diz que é algo inerente ao homem, que é o pai que bota o filho dentro do simbólico e tarará, tarará, tarará. Onde? Isso já foi desconstruído. Não, isso aí não, gente, não. Então, falar do estágio do espelho, o bebê todo fragmentado se vê e se completa e vê o corpo integral. Por que a gente isola só essa partezinha anatômica para falar dali em diante? Por que aquilo toma um valor tão especial, tão grande, uma coisinha ali que incha e desincha do corpo, um apêndice? Por que tem que ter toda essa sanha em cima, gente? Só porque essa diferença sexual. Né? É uma histeria coletiva, Rafa. É uma histeria coletiva masculina. É simplesmente isso. É um medo de achar que vai perder o lugar porque a mulher ela tem a capacidade de reproduzir, de colocar, de educar e de amar tudo ao mesmo tempo. É uma histeria coletiva masculina, tirando o nosso Ricardo. Viu, Ricardo? Pronto, Obrigado. Sendo legal com você. Você estava falando e eu já balançando a cabeça concordando com você. E a Horney fala, inclusive, Mitzi, dessa inveja que o homem tem da mulher que pariu. Que o homem tem muita inveja da própria mulher quando ela gesta e pare, que ele olha para ela e se dá conta que ela fez aquele bebê, criou aquele bebê dentro de si, que pode amamentar e tudo, e tem uma inveja louca dos homens para essa maternidade. Sim. Inclusive. Deixa eu trazer um textinho de Lacan, a gente falando sobre maternidade e tudo. Quando Lacan aborda a ideia, principalmente quando ele vai discutir a escolha objetal, né, do parceiro amoroso, quando ele traz essa escolha baseada no desejo da mãe. É pela via do desejo da mãe que se organiza a escolha amorosa. O sujeito busca reencontrar no outro o significante do seu primeiro amor, aquele que o capturou no desejo materno. Seminário 5 de Lacan, as formações do inconsciente. A mulher escolhe o homem a partir da imagem inconsciente do desejo materno. O marido, muitas vezes, é o lugar onde ela tenta reatar o laço simbólico com a mãe, agora deslocado. Entender isso é aceitar o próprio corpo. Uhum. Entender isso é se aceitar plena, como disse a Patrícia Salles. Entender isso aqui de Lacan e a fala do Ricardo e tudo, esse retorno que ele faz, né, para o objeto dele, é você olhar para o seu corpo e você realmente... Não estou falando do despatriarcado e nem da questão do falo, é você realmente assumir o seu poder dentro do seu corpo, dentro da sua essência, como a Paty fala, né, sempre, a Patrícia fala sempre, eu sou mãe, eu sou muito mãe, né? Entender que é isso que é formativo, constitutivo da psique do outro, e o quanto que a gente é desejada nisso, devolve para a gente, e eu posso estar errada na minha fala, esse falo simbólico, esse poder simbólico. Ou o simbolismo do poder, ainda que ele esteja no falo, mas devolve para a gente o poder que sempre foi nosso. Uhum. Que é o que a gente falou, né? Desse útero, dessa afeição, do poder do afeto que a gente carrega. E a gente fica presa nessa coisa do eu preciso de ser masculinizada, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. E a gente volta de novo na questão da inveja do falo e da inveja, né, dessa passagem desse Édipo, a gente perde isso da vida. A gente perde esse momento presente. A gente perde justamente esse instante de falar, não, é eu mesmo. É eu que sou a bichona mesmo, eu que sou a gostosona aqui do rolê. É eu que sou a poderosa. Dando sequência ao Lambert, infelizmente daqui a pouco a gente está terminando, se deixar eu passaria 3 dias com vocês conversando sobre isso, levando chute de tudo quanto é lado, mas tudo bem. Isso foi para mim? Não, imagina!
Imagina, nobre colega. Gente, ele tem essa mania mesmo de acusar a gente de chutar ele louco. Ele morre uma ideia, um pedaço dele ali, ele vem e fala, eu vou mudar o Isso é nome o de conversa desejo sem do seio recado bom, para viu? chutando cachorro morto. Né? Mas olha só, Lambert, né? Eu não sei pronunciar, mas é francês, Lambert. Ela fala ainda que, para o nosso acidente, a coisa mais grave, o que agrava o nosso acidente, é algo que é conduzido desde a nossa infância. E isso, para mim, também me chamou bastante atenção. Os desenhos da Disney reproduzem a imagem da mulher castrada ao mostrar personagens femininas que só existem como objetos do olhar e do amor do outro. Quando o desejo feminino aparece, ele é punido ou demonizado. Mesmo as heroínas modernas da própria Disney continuam sendo jogadas dentro da gramática fálica. Trocaram o silêncio pela performance, mas ainda assim elas falam a mesma linguagem de poder. Na Disney, a mulher no desejo, ela precisa estar no lugar de desejada. Quando deseja, já é vilã, não presta. E quando fala, precisa falar fala do falo, da força, da perfeição, da violência, da suposta eficácia e da eficiência, que é ilusória. Essa verdadeira subversão, então, ainda seria trazer a posição de que a mulher, nesse objeto, disneyleando, é conduzida como uma sequência de imagens simbólicas como um carrossel, para que, desde pequenos, acreditemos que sim, precisamos estar na posição de mulheres com falo para podermos ser validadas enquanto instrumento do alto poder. Olha, eu vi isso essa semana em relação aos contos de fada, que a mulher ela é representada como uma mulher aceita, com um tom de voz ponderado, com os cabelos longos, muito educada, ponderada no seu tom de voz, na sua risada, e a mulher, quando ela sai desse lugar de uma construção de aceitação, né? A mulher ela se torna a madrasta do conto de fadas, aquela que ri alto, aquela que corta os seus cabelos, aquela que sai da ideia de uma regra que foi imposta, né? E isso, achei isso bem interessante, tanto que volta a olhar sobre a relação até da nossa própria vaidade, porque a gente começou aqui falando sobre nossos cabelos, né? A coragem de você assumir os cabelos brancos, como a Rafa fez, a Salles também, nesse processo de Para a turma que não descobrir. estava aqui, peraí, desculpa aí, Mitzi, interromper você. Para a turma que não Claro. estava aqui, esse foi um papozinho que rolou antes da gente começar a gravação, falando dos nossos cabelos brancos e a mulher assumiu ou não o cabelo branco. Sim, e aí eu também vi essa semana em relação, junto com essa ideia da mulher bondosa e a mulher má, né, a princesa aceita e a madrasta maldosa, veio essa coisa do cabelo. Por isso que eu acho que eu pintei meus cabelos, porque ainda eu, Mitzi, estou me redescobrindo essa versão de mim mesma, que a mulher com os cabelos curtos, ela traz mais a imponência do poder e da sua intelectualidade, e a mulher com seus cabelos longos fica naquele lugar da mulher mais ponderada, mais docicada, mas o que significa isso para o mundo moderno de hoje? Será que realmente a mulher ela é só traçada por uma ideia da sua beleza, ou por a ideia da cor dos seus cabelos, ou da forma que ela se postura, não deixa de ser uma mulher aceita? Ela precisa sempre estar torneada em volta dessa ideia de que a gente precisa ser o que o grande outro quer. A Yvonne Lacan, sobre essa ideia do nome do pai, a ideia da construção, porque o pai ele é uma construção social. Você é assim, para você ser assim, você precisa ser assim. Para ser aceita, você precisa ser como a gente quer, e não como de fato você gostaria de ser, como a Salles falou, eu sou mulher e foda-se, não importa o que o outro quer. Por que a mulher passa por essa situação? Eu vou contar um negócio aqui bem rapidinho, mas é um segredo, tá? Meu marido não pode saber que eu vou contar isso aqui, vai estar... Eu acho que ele nunca vai atrás de mim. Depois que eu tive a segunda filha, ali com 38 anos, eu tinha um cabelão assim, que era lá nas costas. E eu, desde criança, eu curtia esse barato, de deixar o cabelo crescer, ficar grandão, aí eu cortava Joãozinho, sabe? Aí deixava crescer, ficava grandão e cortava Joãozinho. Nossa, eu amava, minha vida inteira foi isso, entre o Joãozinho e o cabelo longo. E aí, com 2 filhas, aquele cabelão já estava pesando. E eu realmente não tinha muito tempo de sair para ir cortar cabelo. Afinal, a diferença de idade delas é de 1 ano e 9 meses. Então, é bem pertinho, né? Eu tinha 2 bebês em casa.
E aí eu um dia falei assim, que eu ia cortar meu cabelo curto de novo. Tinha muito tempo que meu cabelo estava grande e aquilo estava me incomodando. Cara, ser mãe, cuidar de tudo com um cabelão, puxa vida, né? E aí ele nunca tinha me visto de cabelo curto, porque logo que a gente casou foi a maternidade, né? Aí ele falou assim para mim, mas curto como? Aí eu falei assim, Joãozinho, mesmo, batidinho mesmo, passava a máquina. Aí ele falou assim, se você fizer isso, a gente separa. E aí eu só falei assim, tá, e vida que segue, continuei, né? Tá, e um belo dia, minha irmã chegou por aqui, eu disse, Marcela, fica com as crianças que eu vou ali. E aí saí, Joãozinho. Mas foi bem batidinho mesmo, que eu gosto mesmo de arrepiar. Quando eu cheguei em casa, não demorou muito, ele chegou, ele olhou, ele viu, ele não falou nada e nunca foi embora. Olha só. É só uma forma de querer controlar o seu desejo de ser quem você é, né? Safadinho. Boa. Amigas, a gente está chegando no final, mas antes desse final, eu preciso saber de vocês individualmente como é ser essa mulher contemporânea que vocês são. Nossa. Como eu comecei primeiro, vou terminar primeiro. Ele foi tão peste no parquinho que ele chegou a fazer assim com os dentes. Ó. Percebi. Repete, por favor, a pergunta. Como é ser essa mulher contemporânea que vocês são? Pode sim. Para mim, o que é ser uma mulher contemporânea é ter a liberdade de escolher para onde eu vou, o que eu sou e o que eu penso. Ter a liberdade e a coragem de estar todos os dias me redescobrindo a minha vaidade, a minha vulnerabilidade, que é tão difícil, porque a gente sempre teve que esse lugar de dar conta de tudo, e poder ter a possibilidade de falar, eu não quero dar conta de tudo, me gera uma força e uma construção de uma nova mulher. Uau, obrigada. Rafa, ô Ju, vai, Ju. Deixa eu falar aqui rapidinho. Pode falar. Abaixou a poeira aqui, que eu tô com os meninos tudo em casa hoje, né? Para mim, hoje, pode ser que depois mude, não sei. Estou em construção e desconstrução contínua. Para mim, hoje, o maior ganho que a psicanálise trouxe para mim, para minha vida, né, diante de tudo isso que aos poucos a gente vai se abrindo, vai contando, né, o que passou, o que viveu, é eu poder ir para esse lugar de vulnerabilidade, acessar isso, me ver, me acolher, e aí sim entra o feminino, o que seria o fraco, né, do feminino, que é o literalmente sente e chora, que não é o fraco, é a maior força, e também entender o meu papel determinante na vida social que eu tenho hoje, né? E o meu social começa invariavelmente dentro da minha própria casa. Eu escolhi ser mãe de 3 meninos. Eu tenho 3 homens. E saber que eu tenho um papel, sim, determinante. E me autorresponsabilizar nisso e, por conta de hoje me aceitar vulnerável, ganhar força. Ter força para poder nutrir essa vida, né? Instintivamente, eu tive que aprender a ouvir a minha própria intuição, resgatar essa avó, que mesmo ambígua tinha essa força em si, pegar o que de melhor tinha nessas mulheres que me cercavam, tentar receber isso e disso fazer algo bom. E, para mim, o maior ganho em ser poderosa é poder ter o poder e ainda assim não ter o poder. Escolher aonde transitar. Ir com ele ou voltar sem ele. Sentar e chorar. Usar. Que foi o que eu disse no vídeo passado. O problema não é ser castrada, o problema é ser só castrada. E não ter força para coisíssima nenhuma. A gente não veio do nada, a gente veio de um monte de mulher aí, corajosa, então a gente tem que assumir isso. Não tem como ficar, eu não sou forte. Eu sou forte, mas eu também sou fraca pra caramba, eu choro com força. Isso para mim foi
e tem sido o meu maior ganho até aqui. Pode ser que daqui a um tempo eu mude? Pode, mas por hoje é isso. Uau! E aí, colegas, Rafa e Salles? Bom, eu vou deixar para Rafa terminar, tá? E já vou dizendo que eu vou falar um palavrão. Para mim, ser mulher na atualidade é ser foda. Foda porque a mulher contemporânea, e tudo que eu for falar vai muito pautado pela minha subjetividade, né? Ela é uma mulher que desafia padrões tradicionais de gênero, que ocupa espaços com coragem, com competência, sendo autêntica. A mulher contemporânea, ela é foda porque ela rompe com expectativas limitantes. Ela rompe com o sexismo, né? Ela tem múltiplas identidades. Ela valoriza a liberdade de ser quem é e de quem quiser ser o que é. Sem precisar de estereótipos, de qualquer coisa que seja pré-estabelecida. Então, a mulher contemporânea, ela busca a equidade, ela se importa com a sororidade, que é o apoio mútuo, né, entre mulheres. Ela enfrenta desafios, que a desigualdade de gênero, que no mundo que a gente vive ainda tem muito. Então, ser mulher nesse mundo de hoje em dia é reconhecer a própria força interior e coletiva. Porque nós somos unidas, sim. Essa história de que mulher é desunida é mais uma falácia do patriarcado. Nós temos sororidade, sim. E essa sororidade, ela transcende antigas gerações, ela transcende essas limitações e vem realmente para construir novas formas de existir, de amar e de atuar. Então, ser mulher na contemporaneidade é ser foda. Ok. Rafa? Gente, que bom que eu fui por último, porque eu tô aqui de penetra, né? Eu não quis negar o convite do Ricardito para estar aqui, mas eu sou só 50% mulher, né? Eu sou uma pessoa não binária. E nesse espaço de ser mulher, para mim é bem difícil. Para mim foi uma construção, Ricardo, difícil, né? Porque era tudo muito emaranhado, a parte masculina com a parte feminina, e eu fui aprender a ser mulher com as minhas primas, né? Com umas poucas amigas que eu tinha, porque a maioria eram meninos, né? Eu me dava muito com meninos. Então, foi uma tentativa de fazer frente ao que o meu pai esperava de mim. Que o meu pai sempre me olhou e disse assim, minha fadinha, minha princesinha. Então, uma necessidade, né, de ser vista pelo olhar do outro como algo que não o decepcionasse, que não o frustrasse. E acho que frustrei muito meu pai, porque não fui essa princesa, né, que ele idealizou para mim. Sou essa pessoa desbocada, essa pessoa deslocada, essa pessoa livre, essa pessoa empoderada, digo mesmo, falo mesmo no meio de todo mundo, falo alto, interrompo, rio muito, não deveria, não fecho as pernas, né? Então, não sou essa pessoinha da Disney aí que precisa ser salvada, né? Criei um filho sozinha, e estou com a minha outra parte aí, com a minha xarai, com as minhas amigas, as minhas colegas aí. A gente vai matando um dragão por dia aí nessa vida como mulher, num sistema muito machista, muito forte, patriarcado ainda, mas vamos com a coletivo, como a Salles falou, vamos com a força das irmãs, com a sororidade, e vamos caminhando juntas, sim, né? Para construir algo melhor, algo mais igualitário, algo que pertença a todos, não só de um ladinho.
Muito bom. E como que não sendo fadinha tem esse amor na fala, carregado de afeto, né? Vamos falar da Paty. E, gente, eu tô vendo o olho dela, é azul. Que coisa mais linda! A gente te ama, Paty. Rafa, inevitavelmente as pessoas que estão hoje, vocês mulheres que estão aqui hoje, estão aqui primeiro porque eu honro muito a história de vocês. Eu tenho o prazer de ser colega de vocês, e tenho o prazer de ter a oportunidade de dialogar com vocês, de escutar com vocês. Vocês me ensinam muito. Então fica aqui, antes de tudo, meu respeito e a minha expressa honra em me sentir estar colega de vocês. Mas as pessoas que foram trazidas aqui foram pensadas, assim. Eu pensei na problematização, na costura que isso ia dar. E eu fiquei muito feliz com o que eu vi e com o que eu ouvi. Porque vocês ainda assim, mesmo com todas as prosas e conversas da vida, vocês ainda me surpreendem abusivamente. Para a gente terminar, e gratidão imensa pela disposição de vocês, pelo papo maravilhoso, porque se deixar, a gente vai embora nessa prosa. Eu queria terminar com cada uma falando seu nome, onde é que se acha, como é que a gente... Porque é importante as pessoas saberem de vocês e como é que vão achar vocês. Por favor. Como eu comecei, eu vou terminar mesmo assim. Coisa de lacaniano, né? Credo. Só para contextualizar uma frase que eu achei aqui de Lacan, que eu achei bem interessante em relação à mulher, tá assim, ó. A mulher na psicanálise não é um enigma a ser decifrado, mas o ponto em que o discurso do grande outro se desfaz. É ali que começa o entorno da mulher. Meu nome, como tu já sabe, né? Vou aqui do meu jeito, obviamente. Eu tenho o Instagram, né? @mitsmesca psicanalista. Eu tenho também um site, www.mitsmescapsicanalista.com.br. Meus atendimentos, obviamente, têm um olhar, apesar de ser uma lacaniana maravilhosa, eu também sou amorosa. E os meus atendimentos, eles são, por enquanto, online, porque a demanda está muito grande, né? Então, o telefone 16 98839 8410. Gratidão. Quem vem junto aí, colando? Salles. Beleza. Bom, eu me chamo Patrícia Carvalho Salles, né? Eu sou do Norte, Pará, município de Castanhal. Sou descendente de mineiros, mas eu sou paraense mesmo, assim, sabe? Nasci aqui, me criei aqui e a minha cultura é daqui. Tenho uma graduação anterior em terapia ocupacional, estou me formando agora no bacharelado em psicanálise, tenho uma pós-graduação em psicanálise. E meus autores prediletos dentro da psicanálise, tirando o tio Freud, é óbvio, são Ferenczi e Balint. Balint é bem recente, foi um encontro mesmo, mas essencialmente Ferenczi, né? De manhã eu sou terapeuta ocupacional, de tarde eu sou psicanalista, de noite eu sou estudante. E algumas horas eu sou mãe e esposa. Então, eu atendo tanto presencial como remotamente também, né? Tenho um Instagram, meu Instagram é fechado, mas todo mundo que manda convite eu aceito, tá? É Patrícia_Salles77, foi o ano que eu nasci. E o contato de WhatsApp está lá na minha bio. É só clicar que já vai para o WhatsApp direitinho e quem quiser conversar comigo pode conversar. Agora sim, a minha paixão, eu faço a clínica psicanalítica, mas eu devo dizer que eu tenho uma paixão louca, ensandecida pela pesquisa. Diga-se de passagem, vai ser a nossa futura diretora do Boston International Research of Psychology and Bureau Forever, and we love you, Patrícia Salles, uma mulher fodástica da área de pesquisa dessa jossa dessa faculdade. Vamos lá. Nós temos as nossas amigas Ju e Rafa. Vai a Ju? Bora.
Meu nome é Juliana Dutra, eu sou mãe de 3 meninos, eu sou mãe do Abiel, do Benjamin e do Matheus, com idades totalmente diferentes, 23, 21 e 9 anos. Sim, já estou em idade avançada. Eu atendo em Serra, né? Tenho um estúdio e me intercalo entre ainda estar atendendo e atender psicoterapia aplicada à psicanálise. Sou estudante de psicanálise, ad eterno, e estou começando a me apaixonar pela pesquisa porque Patrícia Salles está me iniciando, está fazendo a minha iniciação. Ela está colocando a pulguinha atrás da minha orelha. Atendo de forma online e vocês me encontram no Instagram, julianadutra.psique, que eu aprendi com meu amigo Ricardo Branco. É uma consteladora de derrubar todo mundo no chão, viu? Me derruba no chão toda vez que faço uma constelação com essa mulher, gente. Só Jesus na causa. Obrigado, Ju. Rafa? Oi, gente. Meu nome é Paty Raffo Coutinho. O Raffo é italiano, com 2 Fs. O meu Instagram é Paty, só as 3 primeiras letras, Raffo Coutinho. Podem me encontrar por lá, debatendo um pouquinho de psicanálise, misturado com muito transfeminismo, muito crítica ao capitalismo, muito crítica antirracista, tudo misturadinho, que é como eu gosto, e a parte dos estudos, eu estou buscando bastante a parte dos gêneros, né, as questões de gênero. Então, quem quiser me conhecer, quiser perguntar, quiser entrar nessa também, pesquisar um pouquinho sobre isso comigo, pode me comunicar por lá que falaremos, conversaremos. É isso, querido. Maravilha. Amigos, e assim vamos terminar mais uma Conversa Sem Recalque. Hoje tive o prazer de receber essas 3 mulheres incríveis, representando todas as mulheres do mundo. E dessa forma eu me sinto bastante honrado. Para mim, cada vez mais do que estar interagindo no programa, é aprendendo, ampliando as perspectivas, aprendendo as coisas. E eu vou terminar essa conversa, gente, dizendo uma coisa para vocês que eu achei interessantíssima durante a fala, e eu recalquei, olha só, na Conversa Sem Recalque. Eu nunca tive experiência sexual com o feminino. Então, a não ser através de livro de biologia e internet, eu não faço a menor ideia de como é uma vulva. De que cheiro tem, de que gosto tem. Amigas. Ô, Ricardo. Oi. Seu parto foi normal? Meu parto foi fórceps, amiga. E alto risco. Nasci sem querer sair de mamãe. Cordão umbilical enrolado, parto fórceps, minha mãe com risco de vida, foi no limite do limite. Eu não queria vir, não. Mas passou pela vulva. De qualquer forma, ele passou por uma vulva. É verdade. Sentiu o cheiro e o gosto de qualquer jeito. Amigas, muito obrigado. Eu repito para vocês com muita tranquilidade e muito agradecimento. É uma honra ser colega de vocês, viu? Até breve. Até, querido. Beijão.